Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião pela sua TV Web Estado. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje, a minha convidada, que eu tenho o grande prazer de receber aqui nos nossos estúdios, é uma pessoa porque tem um carinho muito especial, uma mulher fantástica, uma mãe fenomenal, uma esposa maravilhosa e principalmente para todos nós que vivemos nessa bela cidade, nesse belo estado, é uma parlamentar de bastante sucesso, com uma atuação marcante na nossa Assembleia Legislativa. Eu estou falando da doutora Silvana Oliveira de Souza, médica, dermatologista e uma parlamentar bastante atuante. A Silvana teve 42 mil votos e se elegeu pelo PMDB, o partido que está e vai permanecer, né, Silvana? Com certeza. Silvana, nossas câmeras estão à sua disposição para você saudar os nossos internautas. Fica à vontade, por favor. Quero primeiro agradecer, Marcos, o honroso convite, chamar de Marcos, que claro, por favor. Me sinto à vontade com você, claro. Me sinto feliz. Assim, as suas palavras de carinho só provam essa pessoa doce, essa Obrigado. Pessoa maravilhosa que você é, esse grande comunicador. Eu não Muito podia obrigado. deixar de agradecer a oportunidade de me expor um pouco mais, de falar sobre o que penso. Inclusive, o nome do programa é extremamente sugestivo. Formando opiniões. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, parabenizar a sua audiência, seu carinho, a sua competência e ajudar aqui a formar opinião. Muito obrigado, Silvana. Silvana, me diz uma coisa, você hoje está no PMDB. Como é que você vê essa relação do PMDB com o governo nesse exato momento onde a gente está passando por uma crise? Não sei se é crise, transformação, está tudo sem... Você vai dormir e acorda com uma outra situação política no Brasil. Como é que... Eu não falo o PMDB, eu quero saber primeiro da Silvana, não a parlamentar. Como é que você está vendo essa situação, Silvana? O PMDB, graças a Deus, até aqui tem me libertado. Isso é muito bom, você não ter um partido que pauta a tua opinião, que diz, ó, você vai pensar desse jeito e fim, você tem que dizer isso aqui. Eu lamento e muito o PMDB, Marcos, ele está sendo arrastado pelo vento. Ele está deixando o vento levar. Isso não é bom. O PMDB, o que a sociedade quer agora é que alguém tome o remo, é que alguém diga para onde vai a condução. Então, um partido grande como o PMDB, que tem essa importância social histórica, que participou de grandes momentos, como das diretas já, que quem não lembra, a redemocratização do país. Então, de repente, agora... Tem uma história muito grande, né, Silvana? Uma história PMDBista muito forte. É verdade. Então, de repente, nós estamos vendo agora um partido que diz, vamos dar aí 30 dias para a gente decidir como é que vai ser a nossa posição. Eu fico achando que está esperando o vento levar. Eu não gosto disso, eu não fico satisfeita. Eu torço para que a minha voz, o meu clamor, chegue até o Michel Temer, que é o presidente do partido. Eu já disse isso para o próprio senador Eunício, quando estive com ele na semana passada, que o meu desejo é que o PMDB tome os remos, mostre que tem coragem de abandonar todos os cargos e dizer, olha, nós estamos pedindo o impedimento deste governo que ficou desacreditado pela população e, enfim, nós vamos criar um governo de transição que, de preferência, Marcos, eu sou um pouco polêmica. Claro, Fica à vontade. Eu acho que não era para... porque o PMDB vai assumir. Transitoriamente deve assumir, mas para solicitar novas eleições. Porque aí nós vamos ver quem é com voto livre vai chegar às casas legislativas. Assim, Silvana, eu acho que nessa eleição desse ano, agora para vereadores e prefeitos, nós já vamos ter uma diferença muito grande porque eram as campanhas antigamente. Eu acho que agora... Você acha que já vai dar para sentir? Eu acho que sim. Como é que você vê essa situação, essas pequenas mudanças de não ter dinheiro de empresas, essas coisas mínimas que aconteceram, que não foi uma grande reforma, mudou algumas coisas, isso é fato. Agora, realmente, eu acho que as urnas esse ano, elas vão falar muito, e vão falar muito alto. A minha opinião, né? A minha observação. Eu quero que essa mudança a gente já veja agora. E eu acho muito positiva o seu pensamento, mas eu achei as propostas muito frágeis, muito... Eu esperava mais. Essa de diminuir o tempo de campanha vai matar com quem quer ingressar na vida política. Eu me lembro que
me beneficiou muito nessa campanha o tempo de televisão do PMDB. Pode ter certeza, as pessoas elogiavam o marketing que eu mesmo criei, eu e o Jaziel, a gente conversando lá, mas deu certo, porque o cordão de 3 dobras é mais difícil quebrar, então as pessoas começaram a abraçar essa chamada. Agora já pensou, Marcos, sem tempo de televisão, como é que o total, para mim que já estou, graças ao seu programa, conhecida, eu agradeço, mas para quem não é conhecido, Marcos, é injusto, então eu acho que teve algumas mudanças que só beneficiam quem está no poder, isso eu acho negativo. E, Silvana, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial para as dicas de saúde Unimed. Estamos de volta com as dicas de saúde Unimed. Hoje vamos abordar uma doença com graves repercussões sociais, graves repercussões econômicas e graves repercussões emocionais e espirituais na família. O mundo de hoje, com sua complexidade, o mundo de hoje com seu caos, com as incertezas, o mundo de hoje é decorrente da instabilidade, e, vamos dizer assim, o mundo de transição civilizatória que nós vivemos, perturbado, conflituoso, leva as pessoas a, em idade improvável, desenvolver uma doença caracterizada principalmente por perda de memória, perda de orientação em consequência e depois demência total, inclusive levando até a perda de faculdades mentais e loucura. É a doença de Alzheimer, em homenagem ao médico alemão que estudou e descobriu todos os pormenores dessa doença no início do século passado. Bem, como reconhecer um paciente, mulher ou homem, não interessa, que já tem mais de 60 anos, ou menos talvez, e que começa a apresentar sinais dessa doença? Você tem que observar, primeiro, a conduta normal dele em seus hábitos regulares, ordinários, do dia a dia, do cotidiano. Se esse paciente esquece, ainda dentro de casa, coisas menores, chaves, sapato, lugares que ele pratica ou frequenta de maneira assídua, cotidiana, dia a dia, então você vai ver se ele está tendo esquecimento dentro de casa, no ambiente doméstico. Em segundo lugar, ele pode ser observado em relação ao nome das pessoas, nome de amigos, ou nome de datas importantes, data do convívio íntimo, de aniversários, de casamento, de batizado, seja lá o que for. Ele pode esquecer também compromissos que anteriormente ele jamais esqueceria. Ele pode estar esquecendo também, ele pode estar apresentando também desorientação de endereços em ruas. Ele pode, inclusive, estar dirigindo e se deslocar a uma região completamente fora do traçado, fora do destino que ele gostaria de estar. Então, esses sintomas são os sintomas iniciais. Posteriormente, o paciente passa a apresentar algumas formas até mesmo de delírio, de perseguição, delírio de grandeza, delírio de doença, exagerando doença, exagerando grandeza, assim, delirando, com um quadro até de paranoia, como se fosse uma psicose. E, por fim, às vezes esse paciente começa a levar quedas dentro de casa, e com consequências realmente drásticas para a família, porque nessas alturas esse paciente tem que ser cuidado de maneira eficiente, de maneira sistemática, contínua, 24 horas, levando a um verdadeiro sacrifício, até mesmo econômico, né, da família dedicar tantos cuidados a esse paciente. Fora o problema de asseio, o problema de aquisição de remédio, o problema de cobertura com o plano de saúde, ou mesmo até mesmo na rede do SUS. Então, esse paciente tem que ser devidamente olhado, observado, se ele precisa realmente, imediatamente, de um médico ou de cuidados, até mesmo de psicólogo e psiquiatra. Quando você observar num amigo, num parente, num companheiro, numa pessoa que convive com você, esse tipo de sintoma, esse quadro clínico, como a gente chama, você tem que dar uma mão a esse paciente, levá-lo a um médico, no caso da rede do SUS, e se for o caso dele ter o plano de saúde Unimed, pode levá-lo
a nossa rede de atendimento de médicos cooperados, que são bastante competentes para reconhecer clinicamente e tratar o quadro de Alzheimer. Como é que você está vendo, nesse exato momento, a situação política nacional? Não só, agora deixando um pouco a política partidária, mas a política nacional. Como é que você está vendo hoje? Você acha que nós vamos ter um impeachment, nós não vamos ter? Será que realmente o Michel Temer vai assumir e vai cumprir o restante do mandato da Dilma? Ou, dentro da sua visão de parlamentar, você está ali naquela casa vivendo isso 24 horas? Respirando aquilo tudo. Como é que você está vendo isso? O que é que a parlamentar, a deputada Silvana, pode nos dizer sobre isso? Eu primeiro tenho o meu desejo, que seria que o Michel Temer assumisse transitoriamente e convocasse novas eleições, que isso dificilmente acontecerá. E o outro é o óbvio, o que as ruas, não somente as ruas, como os parlamentares que a gente tem conversado. Eu estive em Brasília semana passada, conversei com algumas pessoas, o sentimento geral é que nós vamos ter, com certeza, o impeachment da presidenta Dilma. Isso aqui, eu digo para você que é um fato, vai acontecer. Ainda mais depois das últimas situações, dos acontecimentos, do vazamento das informações que chegou à população, realmente transformou tudo. Na realidade, Marcos, nós estamos mergulhados, todos nós, num grande vexame internacional. Isso é muito ruim, isso é péssimo, é muito ruim. Por isso eu torço por novas eleições, que infelizmente eu penso que não vai acontecer, porque é difícil quem está no poder se desagarrar dele. Isso aí é um fato. Verdade, é um fato. Eu torço para que o PMDB consiga, nesse período, que não deixará de ser um período de transição, mesmo que ele permaneça os 2 anos, será uma transição, que ele mantenha um perfil PMDBista equilibrado de governar. Não adianta a gente dizer que vai poder fazer tudo o que a população quer, porque o tudo seria um desmantelo social, porque não é tudo que você quer que eu posso te dar, mas o que o país pode fazer por todas e pela maioria, ou pelo menos pela maioria das pessoas. É esse governo de transição, sabe? Sóbrio, um governo menos gastador, pelo amor de Deus, um governo menos gastador. Não adianta você, eu posso dar tudo, tome você. E eu não sou contra os projetos sociais, mas tudo dentro do limite, tudo dentro da razão. Eu sou favorável, você disse que eu posso falar do que eu penso. Deve. Marcos, eu sei que é polêmico, mas eu entendo que é melhor você ensinar a trabalhar, sabe? A conquista social que eu quero galgar, eu quero avançar aqui na pirâmide social. Como é que eu consigo se eu só te dou e não te ensino a trabalhar? Eu não te ensino a produzir. Você até me lembrou um trecho bíblico que diz, quando Jesus Cristo estava com os apóstolos no mar, ele: Senhor, cadê o peixe? Senhor, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. A pescar. Na hora que você tiver fome, você vai saber matar a sua fome. É mais ou menos mas é por esse aí. É o caminho, né? Esse é o sentido, sabe? Esse é o sentido. Você diz, mas o governo do PT tirou tantos milhões de pessoas da extrema pobreza. Será que tirou mesmo, Marcos? Não, eu acho que não, Silvana. Eu acho que não. Sabe por quê? Fazendo uma análise muito rápida sobre isso, eu estava até um dia desse discutindo com alguns jornalistas, colegas. Na verdade, foi um momento social que o mundo estava passando. Não foi só aqui, isso começou na China. Milhares de chineses foram tirados da situação de linha de pobreza, assim como a Índia e outros países. E isso aconteceu de vir também para a América Latina e caiu no colo do ex-presidente Lula. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou querendo ser a intenção não é essa a essa. intenção. Eu estou sendo apenas um jornalista falando dos fatos, que realmente caiu no colo dele, soube aproveitar, como um grande político que ele é, uma pessoa extremamente estrategista, ele soube aproveitar isso muito bem. Pelo menos Ele soube aproveitar, mas hoje a população, e daqui, acho que no máximo uns 6 meses, vai ficando cada vez mais claro, à medida que a condição financeira do país prova que não dá para sustentar essa avalanche do gasta-gasta
do governo. Aí o governo, o país, caiu nesse grande funil, porque nós estamos aqui, nós estamos ilhados. Esse grande funil que você vai ter que começar a negar benefícios, que isso é antipático para qualquer governo. Então, nesse momento agora, nós vamos ver quem realmente saiu da extrema pobreza. Quem realmente, se esses projetos, eles foram capazes de ensinar essa população a caminhar com os próprios pés. Como é que você está vendo a situação do ex-presidente Lula? Eu nunca votei nele. Fica à vontade, isso é um programa democrático, né? É democrático. Eu nunca votei no presidente Lula, nem quando eu digo, quando todo mundo votou, eu também já não votava. Meu perfil ideológico não encontra com muitos pensamentos do ex-presidente Lula. Eu entendo que para você ocupar uma função como a presidência da República, alguém pode dizer aqui que é porque ela está sendo preconceituosa em achar que a pessoa, para ser presidente, ela precisa ter uma bagagem, sabe, de conhecimento que vem sim de livro, que vem sim das escolas. Pode, quem quiser se revoltar comigo, é o pensamento, aqui é a minha opinião, Você vê até as conversas que vazaram de doer o coração. Faz vergonha dizer que aquela voz era de um ex-presidente do país. E a linguagem usada também, A linguagem também, né, baixa, a linguagem pequena, que não cabe para nenhum de nós, para nenhum brasileiro. Então, assim, você se sentir representado por um ex-presidente que consegue utilizar aquele vocabulário como sendo um vocabulário normal. Quero dizer que eu sei que muitos estão nos assistindo, eu não comungo com aquele vocabulário, sei que nem você, e que a maioria dos brasileiros também ficou bem envergonhada, envergonhada com aquele vocabulário pesado do ex-presidente Lula. E essa situação foi ou não foi uma forma de querer blindar o ex-presidente, deixá-lo de não, pelo menos esse aqui a gente vai não vai... Vai para o Supremo. Vai para o Supremo, deixa lá. E aí, o que é que você acha que vai acontecer? Isso talvez até tenha sido para nós um grande presente, porque, enfim, a conversa que foi gravada é capaz de derrubar um governo populista. É muito difícil, Marcos, você derrubar um governo populista como o governo do PT. É muito difícil. Você vê que tem muitas pessoas saindo às ruas, sim, a favor da manutenção, mesmo você provando por A mais B, que houve desvio de dinheiro, que a Petrobras ela se tornou assim, eles conseguiram montar um esquema tão poderoso na Petrobras que a corrupção era comum, era uma coisa básica. E a população, você vê ainda pessoas que defendem esse tipo de política. Graças a Deus que é a minoria. Então, essas gravações, essa tentativa da presidenta de blindar o ex-presidente Lula, para nós acabou sendo bom, porque ela vai cair por esse mesmo motivo. Com certeza, agora só falta dizer, Marcos, que isso aí não é motivo de derrubar presidente. Só está faltando aí vai ser pesado, não dá para engolir. Silvânia, eu queria saber de você agora como está a atuação no Parlamento cearense, os teus projetos, o que é que você tem apresentado. Eu queria que você falasse para os nossos internautas realmente a tua atuação hoje, que eu sei que é uma atuação extremamente marcante. Por favor, fica à vontade. Eu fico feliz de conseguir manter um perfil, Marcos, agradeço essa oportunidade de dizer isso. Eu sou a primeira parlamentar que, na história da Assembleia Legislativa, sendo uma deputada da oposição, conseguiu alterar a Constituição do seu Estado. A famosa lei do silêncio, no seu artigo 1º, a gente conseguiu que as igrejas não sejam mais fiscalizadas com aquela arrogância do poder público de adentrar nos templos, sair tomando som, sair fazendo aquela farra em cima de uma lei que diz respeito à liberdade religiosa. Nós temos pautado o nosso mandato, essa foi a minha primeira grande conquista. A gente tem mantido assim, uma concentração muito grande sobre o que é a minha especialidade, que é eu estou deputada, mas sou médica. E muito atuante. Obrigada.
Aliás, diga-se de passagem, você atende 2 vezes por semana? 3 vezes por semana. Fora a assembleia que ela está lá todo dia. Eu tenho essa preocupação, Marcos, de manter a minha profissão. Eu acho que essa coisa do político profissional não faz bem à política. Eu não posso achar que porque estou tendo uma boa atuação eu devo abandonar a minha vida como profissional médica. Eu acho importante que todos os políticos, sem exceção, eles mantenham a sua tarefa antes. Eles consigam de alguma forma, claro que priorizando a vida pública, mas sem esquecer que você pode ser reeleito ou não. E você não pode depender da política, que aí acontece o que está acontecendo aí nessa Lava Jato. Você começa a só depender e torna aquilo como seu único patrimônio na vida. Então, eu mantenho o meu mandato, os meus projetos, valorizando o profissional médico, já tenho vários projetos solicitando ao governo do estado, por exemplo, a residência em cirurgia bariátrica, que os obesos, eles são gente também. Claro, lógico. Eu sou uma gordinha feliz, eu sou, Marcos, uma gordinha feliz, mas tem os gordinhos que eles precisam, por uma condição física mesmo, de saúde. Os casos de psoríase são muito melhorados depois da cirurgia bariátrica, por exemplo. Esse exemplo que eu dei foi porque sou dermatologista, mas diabetes, hipertensão, e nós não temos, Marcos, por exemplo, no nosso estado, uma residência para formar profissionais em cirurgia bariátrica. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Então, assim, é um dos projetos que eu estou priorizando no meu mandato. Já falei com o secretário Nelson Martins, para que ele nos ajude, que isso vire lei, que infelizmente muitos dos nossos projetos não viram lei. O legislativo que não tem direito de legislar. A gente apresenta vários projetos, mas... É aprovado e não vira lei. Mas por que? Simplesmente. Tudo... se isso aí, esse seu projeto, por exemplo, você vai apresentar e basta o procurador da Assembleia julgar que tem despesa. O Estado vai ter despesa com aquilo. Ora, qual é a ação política que não gera despesa? Claro, não existe. Todas geram despesa. Claro. Então, eles criam essas barreiras. Porque você não pode legislar sobre esse assunto, porque esse assunto é do Executivo. Você só pode apresentar se for indicação. E só vira indicação se o governador quiser. O governador ele não pode ter, é por isso que existe o Legislativo. Então, eu faço algumas críticas, eu já apresentei vários projetos de indicação que a gente fica frustrado. Olha, eu queria muito, por isso que eu fico tão feliz de ter alterado a Constituição. Olha, nós temos conversa aqui para pelo menos mais uns 2 programas, mas infelizmente nosso tempo, já esgotou o tempo, já recebi sinal aqui 2 vezes, mas eu fiquei muito grato com a tua presença. Nossas câmeras estão à sua disposição para você fazer a saudação final aos nossos internautas. Eu quero já de pronto te convidar novamente para a gente dar continuidade a esse papo. Tem muita coisa para conversar. Aqui na minha pauta que eu fiz tinha outras coisas. A questão do bafômetro, que foi uma coisa extremamente polêmica. A gente volta no próximo programa para conversar sobre isso. Mas hoje, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado por ter vindo. Nossas câmeras estão à sua disposição. Só para agradecer esse grande comunicador que você é, esse espaço importantíssimo para a minha vida como parlamentar. Dizer que, atualmente, a minha principal batalha, eu convido aos internautas, quer concordem comigo, quer não concordem comigo, a participar da grande batalha que nós estamos travando em torno do Plano Estadual de Educação. Então vem com a gente, vem com o Marcos, vem com o Estado, vamos todo mundo aí participar na construção desse plano, que é um dever, uma obrigação de todos nós. Muito obrigada por esse espaço, Marcos. Obrigado a você, Silvana. E a você, meu caro internauta, muito obrigado por mais um programa Formando Opinião. Fique conosco, que tem mais Formando Opinião pela frente. Até o próximo.